Olá, vamos iniciar agora o podcast GV Brasil. Estamos agora com uma convidada muito especial, a Sandra Kramer, tá? É uma executiva de um projeto extremamente relevante para o estado do Tocantins. E hoje é o nosso primeiro podcast e com uma convidada muito especial. Nós vamos estar batendo um papo aqui sobre o projeto, sobre um pouco sobre a vida dela, sobre a questão profissional e sobre investimentos no Tocantins. Seja bem-vinda, tá, Sandra? Para a gente é um grande prazer, né? É um grande prazer você ter aceitado o nosso convite de estar aqui junto conosco no primeiro podcast GV Brasil. Obrigada, Juliano, e eu agradeço, em nome da empresa também, Porto Praia Norte, de você nos dar essa oportunidade de apresentar o nosso empreendimento e também agradecer por ser o primeiro. Que bacana. Gostaria de vamos começar não falando do Porto Praia Norte, mas eu gostaria de saber um pouquinho sobre quem é a Sandra Kramer. Ela veio da onde, está aqui no Tocantins há quanto tempo? Conta um pouquinho da sua história para que a nossa audiência possa conhecer um pouco sobre você. Tudo bem. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, saí muito jovem de lá para estudar fora. Estudei logística em Curitiba e depois fui dar uma aventurada, vamos dizer assim, em outros mercados da área de logística, né? Eu sou oriunda de uma região que trabalha com transporte rodoviário, né? Faz Mercosul, né? No Rio Grande do Sul. Depois em Curitiba trabalhei numa outra grande empresa também, transporte rodoviário. E eu sempre quis conhecer todos os modais. E aí eu tive uma oportunidade de morar em Manaus, trabalhar numa empresa em Manaus. Foi quando eu conheci o Klaus, que é hoje o maior investidor aí e acionista do Porto Praia Norte, que é o alemão. Que bacana. E aí depois que eu vim para cá, né? E você também é formada em administração. Também, administração de empresas. Minha primeira formação também foi administração, que somos colegas então de profissão. Exato. Tá. Eu comecei a administração e acabei aqui no Tocantins, né? Terminei aqui no Tocantins em 2012. Então você está aqui no Tocantins desde quando, Sandra? Eu cheguei no Tocantins para implantar o projeto do Porto Praia Norte no final de 2009, início de 2010. Tá? Eu vim então de São Paulo para cá, né? Depois de ter trabalhado em Manaus, que é uma região que o transporte hidroviário, né, é o principal modal. Fui para São Paulo, fiquei um período lá e depois eu fui convidada para vir tocar o projeto aqui, né, de implantação do primeiro porto fluvial do estado do Tocantins. Bacana. E tudo isso nasceu de uma visão, né, de desenvolvimento do estado do Tocantins. Por que Tocantins? Porque nós sabemos que já tem algum tempo que está tendo um movimento, né, da parte do agronegócio, cresceu muito na região do Mato Piba, que 60% da produção de grãos está na região norte, nordeste e centro-oeste, e que ao longo do tempo vem evoluindo e vem aprimorando os portos da região norte e nordeste do Tocantins. Enquanto no sul, no sudeste, com a carga, assim, vamos colocar, já com muita ocupação. Então começou a desenvolver aqui. E como é que nasceu? Trazendo esse desenvolvimento, foi analisado uma possibilidade? Como é que nasceu esse projeto? Então, quando eu morei em Manaus, eu atuava numa empresa, né, que ela fazia a logística da Zona Franca de Manaus, rodo fluvial, né? Então, navegação de Manaus até Belém e depois de Belém para o sul e sudeste rodoviário. E a gente recebeu uma comitiva lá na época de secretários aqui do Tocantins que foram visitar os portos lá e também a Suframa, a Zona Franca de Manaus, pensando nessa questão de industrialização do estado do Tocantins. E aí nos conheceram lá, eu, o Klaus, e nos convidaram para vir conhecer o Tocantins, né? E pensar em alguma coisa aqui. E aí a gente começou a estudar o Rio Tocantins, né? Então, como as nossas balsas, elas vinham, saíam de Manaus e atracavam em Belém, a gente pensou, poxa, é interessante, o Rio Tocantins, ele ainda continua com uma excelente navegação, vamos dizer assim, né? Um trecho, eu digo, de navegação até o Tocantins.
Obviamente que nesse estudo a gente percebeu que existiam alguns impedimentos temporários, como na época não tinha hidrelétrica, né? Tinha hidrelétrica de Tucuruí, mas não tinha eclusa, exatamente. E também um pedral, né, chamado Pedral do Lourenço, que fica ali na região entre Tucuruí, o Lago de Tucuruí e Marabá. Legal. É interessante o que você falou, porque o podcast ele tem como tema negócios e políticas, não políticas partidárias, mas políticas de investimento. E interessante que para atrair investimento precisa ter movimento. E esse movimento ele precisa o quê? Visitar locais, você precisa mostrar o potencial. E foi através desse movimento dos secretários do Tocantins que acabou trazendo uma possibilidade que depois gerou um estudo. Foi assim. Exatamente. Isso em que ano, Sandra? Bom, isso foi em 2007. 2007. O ano que a gente recebeu... Nós falamos 16 anos atrás. A gente recebeu essa comitiva lá em Manaus. Foi em 2007. Em 2007. Eu estou falando de 16 anos atrás. E dentro disso foi feito um trabalho, um estudo. Isso. A gente focou na nossa carga na época, né? Que era a carga da Zona Franca de Manaus, que é uma região industrializada, né? Que produz muita carga, principalmente no segmento de duas rodas, né? Que certo, é motos e eletroeletrônicos. E que essa carga abastece todo o Brasil, né? Tanto o Nordeste quanto o Centro-Oeste e Sul. E na época, assim, essas questões logísticas, elas eram bastante discutidas já, né? Sobre aumentar o trecho hidroviário e tudo mais, né? Ou a cabotagem, seria a cabotagem, né, pela costa brasileira, mas era bastante incipiente ainda, né? Então a gente pegou, estudou o Tocantins, estudou o Rio Tocantins e apostou de que sairia a eclusa de Tucuruí, né? Ela já estava projetada, estava já em obras. É diferente, eu trabalhei na Invesco e aqui, diferente de Tucuruí, que já tinha a questão do projeto, né? A Invesco tem esse impedimento, né, por conta de não ter eclusa e é meio muito complicado criar uma eclusa agora, muito caro, né? Então, já em Tucuruí não. Então, isso acabou viabilizando esse projeto. Mas só voltando um pouquinho no que você disse, vocês estavam... você é do Rio Grande do Sul, sua formação foi ali, e ali você foi para Manaus, e lá em Manaus vocês já operavam. Qual a operação de vocês em Manaus? O que vocês faziam exatamente em Manaus? Porque a nossa audiência muitas vezes não conhece o processo e é uma oportunidade de eles conhecerem como era a operação em Manaus e como nasceu o porto. Tá. Não, em Manaus nós éramos um transportador rodofluvial, né? Rodofluvial. Então a gente buscava e carretas também. Então a gente buscava a carga lá no nosso cliente, na Zona Franca. Chegamos a carregar 70 carretas por dia de carga, né? Segmento duas rodas, um cliente que ele representa 75% do mercado. E a gente utilizou um modelo diferente de balsas. Nós criamos umas balsas, né? A ideia do Klaus foi criar essas balsas que elas são como uns armazéns flutuantes, onde a gente não precisava imobilizar as carretas em cima da chata, né? Então, são balsas chatas que tem um armazém em cima. Então, a gente buscava a carga lá na região industrial, né? Dentro da Zona Franca, vinha para o porto, descarregava essa carga dentro desse galpão flutuante e depois arpava para Belém. Aí em Belém a gente também, né, descarregava de novo, acondicionava elas nas carretas e descia para o sul, sudeste, para onde era o destino dessa carga. Qual que era a distância que vocês operavam? Então a gente operava Manaus, Belém, em torno de 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros por água. Por água. Tá, é só para que a audiência possa só ter uma noção da dinâmica disso, porque não é uma distância pequena. Não. É uma distância grande. Praia Norte, Belém, são 650 quilômetros. 650, nós estamos falando hidrovia. Aí, 3, 4 vezes aí o que vocês já operavam, né? Então, uma vez vocês fazendo o estudo, começou a fazer essa análise, vocês se identificaram.
Essa né? possibilidade. Essa possibilidade com 2 pontos principais de gargalo, né? Que poderiam ser trabalhados, que a eclusa, que foi superada em que ano? 2011 ela foi finalizada. Foi finalizada. E o Pedral do Lourenço, que está sendo trabalhado para que... Agora. Né? Então, dentro dessa operação, qual que é a ideia? Em que estágio hoje está o projeto, Sandra? Ele já fala um pouco sobre... lá na Praia Norte, existe um local que vai ser um entreposto de Manaus, correto? Também. E o que seria entreposto, para que as pessoas possam entender? O que é um entreposto? Tá. Eu vou só complementar. Sim. Na época, quando nós estivemos lá, então, a gente era focado na carga geral, que é essa carga, né, industrializada. Depois, quando nós chegamos no Tocantins e começamos a implantar o Porto Praia Norte, começou a chegar o agronegócios, né? Então, o grão, né, ficar próximo de nós, né, abrir muitas fazendas aqui, esse boom, né, do agronegócios aqui no Tocantins, e também a questão a região de Belém, eles leiloaram alguns terminais de combustíveis, né, para importação de combustíveis, né, o mercado se abrindo aí de commodities de combustível. Então, o Porto também, ele fez as suas licenças, né, passou pela parte de licenciamento ambiental e tudo mais, focado nesses outros 3 cenários de carga, né? Nesses outros 3 atividades, que seria terminal de carga geral, essa carga da Zona Franca, né? Iniciou o projeto com essa visão, mas ela foi ampliando. Isso, originando Manaus, Praia Norte e depois o restante do Brasil, né? A partir de Praia Norte com uma distribuição. Via rodovia e ferrovia? Via rodovia e ferrovia, agora que a ferrovia está bem próximo ali em Imperatriz, Quantos né? quilômetros do Porto Praia Norte até 70 quilômetros, até o terminal da ferrovia hoje. E até a rodovia? Não, a rodovia a gente está dentro da rodovia, praticamente. Está exatamente dentro da rodovia. Não muda nada, não muda né? nada, certo. Está dentro da rodovia. Então, o que acontece? E aí, o terminal de grãos e o terminal de combustíveis. Bom, você me perguntou sobre o que é o entreposto da Zona Franca. O entreposto da Zona Franca significa que o estado do Tocantins, ele vai poder ter dentro do Porto de Praia Norte um armazém alfandegado estadualmente. As cargas que são produzidas, né, as mercadorias produzidas lá na Zona Franca de Manaus, elas podem ser enviadas via navegação até Praia Norte, né, vão ser acondicionadas dentro desse armazém, que é alfandegado estadualmente, né, e ali dentro ele pode permanecer até 6 meses ou 180 dias para depois ele ser vendido. Tá certo. Pela indústria. Tá certo. Eu vou só fazer uma pequena pausa. Sabe que nós temos que ter um intervalo aqui. Então, mas fica a seguinte pergunta. Você vai dar sequência na seguinte questão. Como funciona o entreposto, tá? E como nasceu o Porto Praia Norte abrindo em mais 3 segmentos. Então, essa resposta vai acontecer depois do nosso intervalo. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil. Olá, retornando agora ao nosso bloco, né, nós estamos aqui com a Sandra Kramer falando sobre Porto Praia Norte. E ela estava falando, explicando como funciona o entreposto. Tá? Você poderia retomar, Sandra, então, como funciona o entreposto Praia Norte? O entreposto do Porto Praia Norte, ele vai funcionar da seguinte forma. Ele é um lugar alfandegado estadualmente, né, dentro do porto, uma área com um armazém alfandegado. O que significa alfandegado? Desculpa essas interrupções, é porque muitas pessoas estão nos ouvindo e não sabem o que significa. O que seria algo alfandegado?
O alfandegado estadualmente significa que toda aquela carga que fica dentro daquele recinto ali, ele tem que seguir as normas da Receita Estadual do Estado do Amazonas. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque é uma carga que está, vamos dizer assim, ainda suspensa de emissão de nota de venda. Então, não teve o imposto dela recolhido. Então, ela está ainda sobre, tipo assim, como se vamos dizer, sobre uma custódia, alguma Sobre a coisa custódia. assim. É como se fosse o seguinte, lá em Manaus, aqui é como se fosse a extensão do Porto de Manaus. Exato, como se fosse o estoque. É o estoque, só que Em outra cidade. Em outra cidade, mas com as mesmas premissas. Exatamente. Ok. Tá? Então, assim, a indústria produz lá e ela tem essa possibilidade de estocar em Praia Norte, emitindo uma nota fiscal de simples remessa. Certo. E aí ela tem 6 meses a partir desse dia que ela coloca essa carga dentro desse armazém, lá em Praia Norte, para vender ela para o cliente final, né? No caso, ou seja, para o comércio atacadista ou para uma concessionária, independente para quem for, e aí recolher os impostos estaduais sobre aquela carga. Tá, então deixa eu só para entender um pouco da operação. Vamos supor, motos, um exemplo. Tá lá, sabemos que tem benefícios fiscais lá em Manaus. Isso. Ok? Então, ele vem até o Porto Praia Norte com uma nota fiscal de simples remessa. Isso. Ok? Para poder transitar. Chegou no entreposto, ainda não foi emitida uma nota fiscal de destino. Não. Né? Mas ele chegou lá, ele está armazenado e como se fosse um estoque lá de Manaus. Esse fornecedor que comprou lá de Manaus, ele precisa levar para Goiânia. Tá certo? Então, ele vai emitir uma nota fiscal a partir de Praia Norte para Goiânia. Isso. E só neste momento ele vai recolher os tributos. Isso. E esse tributo, ele também é como se tivesse comprado diretamente de Manaus indo até Goiânia, ou tem alguma alteração? Então, quando todo o texto do entreposto, né, para ter esse acordo, ele passou pelo CONFAS. Perfeito. Tá? Ele teve que passar pelo CONFAS, foi no ano de 2015. Todas as outras CEFAS, né, dos outros estados tiveram que apoiar, votar positivo para que esse entreposto acontecesse no Tocantins. E o Tocantins, ele abre mão desse imposto que não é dele. Esse imposto, na verdade, é do estado do Amazonas. Né? O que ele vai gerar ali, o Tocantins, ele vai gerar empregos diretos dentro desse armazém, ele vai gerar ICMS de frete, que vai originar a partir de Praia Norte para o destino final, né? E outras coisas que vão agregar no serviço, né? Alocados ali dentro do porto. Interessante. Então, na verdade, é o seguinte, dentro de uma estratégia de atração de investimento, tá, você tem que analisar como você atrai o investimento. Para atrair o investimento para a Norte, abriu mão de um determinado, mas não é do todo. Na verdade, ele trazendo um projeto desse de alta relevância como o projeto Porto Praia Norte, como você falou, está gerando emprego, está gerando renda, está gerando transformação e impostos que não são o ICMS direto, mas tem a questão do frete e outras coisas mais que vão gerar riquezas para o Estado. Isso é importante a gente colocar. E em questão de... Vocês têm uma estimativa em relação a empregos gerados, que vão ser gerados? Alguma coisa nesse sentido? Então, qualquer estimativa que a gente for fazer de números, assim, ele pode ser muito abaixo ou muito superior. Então, porque as atividades que o Porto Praia Norte vão gerar lá dentro, eles são muito direcionados para cada um que vai operar. Porque o Porto, nós do Porto Praia Norte S.A., nós somos dono do terminal, né? Não somos dono da carga. E também não somos dono das atividades dessas cargas. Então, quem vai operar terminal de grãos, quem vai operar terminal de entreposto da Zona Franca, outros armazéns, ou um terminal de combustíveis, eles que vão gerar os empregos, que a gente não tem como mensurar. Você pode até ter uma estimativa, mas ela não é precisa, porque não está diretamente ligada a uma operação direta de vocês. Nossa. Correto? Uma informação interessante, só para que as pessoas entendam. Para instalar um porto, tem, lógico, as licenças, tudo isso que foi ser trabalhado, foi adquirido um pedaço de terra. Certo. Quantos mil metros? A nossa área ela era uma fazenda de 75 hectares. Legal. E que foi transformada numa área urbana de 750 mil metros quadrados. Certo. Nesta área,
imagino que eles são divididos em terrenos. Isso, Tá? Então, ali existe um projeto também, dentro de um projeto imobiliário, isso. que é um projeto onde as empresas que queiram implementar, que queiram utilizar desse benefício, de toda essa estratégia logística, né, ofertada pelo Porto Praia Norte, ele pode adquirir ou ele faz uma locação? Como é que funciona? Então, a área toda do porto, ela hoje, ela está num contrato de adesão de uma ETC, que se chama Estação Transbordo de Carga, Certo. que em cima da nova lei dos portos, que foi modificada em 2013, que abriu, né, para os portos privados, você pode ser TUP, terminal de uso privativo, que é Certo. quando você opera cargas suas também, ou ETC, que você opera cargas de terceiros. Nós somos uma ETC, tá? Então, toda a área, ela é uma ETC, uma estação transbordo de carga. A área, ela não pode ser desmembrada para terceiros, Ok, ela para é 100%, compra ou para 100% venda. de Porto Praia Norte. Ela é 100% Porto Praia Norte. Nós vamos trabalhar lá dentro com arrendamentos. Quem quer trabalhar terminal de grãos, ele arrenda uma área na beira do berço, no terminal de grãos, e vai operar sua carga lá. E ele também pode ser um prestador de serviço para outros, né? Ele tem um terminal que nem acontece na ferrovia aqui. Sim, A gente sim. sabe dos operadores da ferrovia. Ele Sim. tem um terminal ali que ele opera grão de todo mundo. Nós lá também. Quem vai operar de todo mundo, carga de todos. É interessante o que você colocou, porque se parece muito com o modelo lá do Panamá. Lá tem a Zona Franca de Panamá, né? A Zona Livre de Colón. É a segunda maior zona livre do mundo. E exatamente a operação é dessa forma. Ela não vende, é tudo de forma arrendada. As empresas que se posicionam ali têm os benefícios daquela zona, porém a responsabilidade é única do responsável da Zona Livre de Colón. Sim. Então você paga um o aluguel será de 15, 20, não sei quantos anos geralmente é arrendamento? São 25 mais 25. 25 renovável para mais 25 Isso. anos. Tá? E aí até mesmo porque isso traz uma tranquilidade para o governo que liberou a licença, porque a responsabilidade toda dessa parte é sua. Você tem da gestão desse todo esse porto, né, independente se foi arrendado para uma empresa A, B ou C, correto? É, correto. O licenciamento ambiental que foi feito lá, ele foi feito da área toda e é de nossa responsabilidade. Só que cada atividade que é colocada lá, a Tem uma gente nova faz licença. uma nova licença em cima da nossa. Em cima da sua. É. A sua é a geral. É a nossa geral. E aí exato. vem a específica para cada atividade. Isso. Vem um player referente à questão de combustível, por exemplo. É um tipo específico que Isso. tem a licença geral que vai ser ali conectada a ela. Exatamente. Até porque quem vem com combustível também, ele tem outras licenças que são muito direcionadas para o segmento deles, que nem uma autorização da ANP e tudo mais, né, que precisa ser quem realmente opere esse tipo de atividade, né. Não, interessante. Aí você falou que no primeiro momento a ideia, ela nasceu ali de fazer esse entreposto, pensando nas cargas que já eram trabalhadas, né, por vocês lá em Manaus. Mas depois abriu, vendo o movimento do próprio mercado, quem dita as regras é o mercado, né, e vai acompanhando. Então surgiu outras oportunidades ligadas ao agro e ligadas à questão do combustível. Então os três pilares hoje centrais do Porto Praia Norte são qual tipo de produto? Então, a carga geral, que é essa carga da sim. Zona Franca, tanto saindo da Zona Franca quanto entrando com insumos, Legal. né? Porque isso vai movimentar a ferrovia, né? Na Sim. carga geral, né? Vindo do sul e sudeste com insumos para a Zona Franca e voltando com produto acabado. E também parte de alimentos, né? Porque a bacia amazônica, ela é bastante grande, né? Soja vai transportar alguma coisa? Então, soja daí entra no terminal de grãos, né? Então, Sim. carga geral, terminal de grãos para atender essa região ali agrícola, né? Que hoje a gente calcula e imagina que atenda até o norte do Mato Grosso, sul do Pará, né? A gente conseguiria migrar esse grão que hoje vai no rodoviário para lá, tá? E aí vai ser recepcionado pelos portos que tem lá na região de Barcarena, né? Que tem vários portos hoje que recebem grãos lá para exportação. Certo. E o terminal de combustível, ele faz o inverso um pouquinho, né? Internaliza esse combustível
né, que vem, ele passa por esses portos ali e refinarias e também misturadoras que tem na região também de Belém, internaliza e vem para um armazenamento ali em Praia Norte, já para uma distribuição final, tá? Para postos ou para área agrícola, independente. E também a gente tem a possibilidade, e aí é uma coisa ainda para estudar, do mercado, é o etanol, né? O etanol que é produzido hoje na região do Goiás, interior de São Paulo, que é muito e forte, que né? vai para Manaus. Que vai para Manaus, que poderia se utilizar ali. Existe um projeto, talvez, que eu não sei nem que estágio que está, mas talvez você possa até me informar, que é passando pelo Rio Araguaia, vindo do próprio Mato Grosso, né? E passando, e passa ali em Couto Magalhães, e ele se conecta diretamente a vocês ali também? Assim, quando a gente estudou, né, voltando um pouquinho lá atrás, quando nós estudamos a bacia do Rio Tocantins, Araguaia, agora falando, né, dos Sim. dois rios, nós abrimos mão do Rio Araguaia em virtude dele ser um rio com muita areia, né? Então ele muda. Mais complexo, né? Os bancos de areia todo ano muda muito. Todo ano uma cheia, baixa, ele muda. O Rio Tocantins é um pouco diferente. Sem contar aqui no Rio Araguaia, tem a Cachoeira de Santa Isabel, que é uma corredeira bem famosa. Até antigamente a Itar, que era administradora da Hidrovia Tocantins-Araguaia, que agora acredito que ela esteja junto com o DENIT, né? Esteja incorporada na pasta do DENIT. Eles conheciam muito bem essa questão dessa corredeira ali, né? Que alguns falam que é Cachoeira de Santa Isabel, outros chamam de corredeira, e que ela é logo na foz do Rio Araguaia, entrando no Tocantins, né? Ali bem no bico do Papagaio. Não acessa a nós, porque nós estamos no Rio Tocantins e depois, mesmo quando o Rio Araguaia ele entra no Rio Tocantins, ele continua sendo o Rio Tocantins, né? Sim. Ele é Araguaia e lá ele entra na calha do rio. Só que com os desafios de manutenção dos bancos de areia totalmente diferentes. Eu não sei a viabilidade hoje, atual, do Rio Araguaia desta operação para navegação. Tá. E ali, no Rio Tocantins, então nós estamos falando Porto Praia Norte, que está localizado no Bico do Papagaio. No Rio Tocantins. No Rio Tocantins. E a navegação, ela vai até Belém, correto? Via Rio Tocantins. Mas ela pode ir também até Manaus. Isso, e aí ela vai, como é que esse... Para ir para Manaus, não precisa necessariamente ir até Belém. A foz do Belém. Né? Antes você já entra à esquerda. Já entra e segue, né, pro rio e depois acessa o Rio Amazonas, né? E segue para Manaus. Ou também ali você tem a influência ali na região de Santarém e tudo mais, né? Que entra outros rios, né? Ali naquela região, ali. Enfim, para saída, né, para exportação, aí sim, aí você tem que ir até Barcarena, onde está situado os portos que operam cargas para exportação, né? Que é saindo ali pelo Atlântico, aí você vai para os outros locais. Também tem a possibilidade de ir até Macapá, né? Hoje tem algumas empresas bem conceituadas do agro que investiram em portos em Macapá, em Santana. Em Santana, né? Também dá. Eu me recordo que eu cheguei até a convidar o presidente de Santana para estar conosco num evento que a gente fez no Panamá com os portos do Arco Norte. E realmente, no Amapá, ele tem crescido também um agronegócio ali, né, plantios e tudo mais. Vamos agora, né, ter que dar mais 15 minutinhos, nós vamos entrar no intervalo e aí a gente vai voltar com uma seguinte informação. A Sandra vai estar informando sobre que estágio que está hoje o Projeto Praia Norte, né, quais são os principais gargalos, os principais desafios e as principais oportunidades, né, para o estado do Tocantins com um projeto dessa envergadura. Então, vamos para o intervalo e logo voltaremos. Há 30 anos, o IOP foi pioneiro e agora é referência em ortopedia e neurocirurgia. Uma evolução transformadora que ultrapassa fronteiras geográficas. Aqui, excelência, humanidade e cuidado se unem para colocar sua saúde e bem-estar em primeiro lugar.
Somos o único centro especializado em neurologia do estado. Nossa infraestrutura é nova, moderna e de alto padrão. Cirurgias, internação, UTI e pronto atendimento, tudo em um só lugar, para sua comodidade e segurança. Somos um hospital completo, moderno e repleto de especialistas apaixonados por cuidar de você. Retomando agora com Sandra Kramer, estamos com um bate-papo aqui muito interessante sobre o projeto Porto Praia Norte, um projeto realmente interessantíssimo para o estado do Tocantins. E agora nós vamos dar sequência à nossa conversa. Sandra, qual o estágio que está o projeto? Né? Nós já tivemos, você falou um pouco sobre a sua vinda ao Tocantins, como nasceu o projeto, já falou sobre os gargalos, e agora a gente gostaria de entender em que fase que está, né? Quando se pretende estar operando totalmente, 100% da operação, qual que é a previsão de vocês? A gente sabe que não depende exclusivamente de vocês, por vocês já tinham iniciado essa operação, precisa de outros fatores externos, a parte do governo, tem vários detalhes aí. Eu gostaria que você colocasse um pouco sobre isso e também pudesse falar sobre a operação em si, sobre a questão as barcaças, são barcaças que vão vir de algum local, se vocês mesmos têm as barcaças que vão operar, se é algo terceirizado, como é que vai funcionar na prática? Então, como você falou, não depende muito da gente essa operação. O porto hoje, ele está com licença de operação, licenciamento ambiental ativo, né, em dia, licença da ANTAQ, autorizado para operar, porém, a gente não iniciou em virtude dos custos, que é também você colocar uma atividade em operação, né? E ela fomentar 6 meses a navegação e 6 meses não, né? Porém, agora com essa notícia que eu estive em Brasília 15 dias atrás, Só interrompendo um pouquinho, porque eu acho que é uma informação importante que você acabou de falar. Por que 6 meses? Por conta, você está dizendo, existe uma operação, hoje se ela fosse entrar em operação, não poderia operar durante os 12 meses? Então, devido ao problema do Pedral, do Lourenço, né, ele deixa uma dificuldade de navegação quando a água está baixa. Então, nos períodos de seca, que o rio não tem aquela vazão de água que nem no período chuvoso nosso, então ele não tem como a gente ultrapassar esse pedral, né, no canal, porque existem pedras no canal da navegação. Então, o pedral que vai ser retirado para fazer um canal navegável durante 12 meses do ano com 3,80 metros de calado. Só para o leigo entender aqui. Vocês estão em Praia Norte, destino a Belém. Uhum. Um pedral nada mais é do que um obstáculo de pedras dentro do rio. 43 quilômetros. 43 quilômetros de pedra. Uhum. E que isso está em que lugar? Ele está tá na frente da cidade de Tupiranga, na verdade. Quantos quilômetros de Praia Norte, mais ou menos? Então, ele está depois de Marabá, né? Ele já tá no Pará. ele está no Pará. Ele já está mais ou menos depois de Marabá, ele está uns 30 quilômetros depois de Marabá. Então, até Marabá eu tenho 200 quilômetros de navegação. Então, uns 230 quilômetros saindo de Praia Norte, com destino a Belém, eu tenho esse pedral. Então, nós estamos falando de calado, nós estamos falando de profundidade. Para as pessoas entenderem. Profundidade. Então, vai uma barcaça e quando, agora, por exemplo, se 6 meses com chuva, aquelas pedras nesse local estão submersas. A barcaça, ela consegue passar sem tocar na Isso, pedra. Um calado de 3, 4 metros, porque fica muito submerso, né? Muito a gente submerso. sabe que o rio sobe muito nesse período chuvoso, né? Perfeito. Então tem esses 40 quilômetros. Só que qual que é a largura desse... Então, do rio Tocantins, você fala da largura ou do canal? É porque o canal, não, o canal vai ser de 70 metros. Vai ser feito 70 metros. Então, nós estamos, para que as pessoas possam entender, existe uma distância... Quantos metros mais ou O menos? rio ali, ele tem acho que uns 4, 5 quilômetros de largura. 4, 5 quilômetros de largura, somente 70 metros ali vai explodir, né, na palavra, vai colocar lá, vai ter umas explosões, para poder criar um canal, que nesse canal vai ter a profundidade adequada para que não somente em 6 meses, mas que durante 12 meses possa operar a navegação. Correto. Tá?
Por quê? Se você colocar só 6 meses, a conta não fecha, é isso na prática? Então, Ou fica... assim, dá para fazer, entendeu? Daria para fazer essa operação 6 meses, né? Mas eu acredito, isso é mais uma opinião minha, vamos dizer assim, né? A gente já trabalha num custo Brasil muito alto, sabe? Um custo Brasil bastante alto para você migrar uma carga que hoje está num modal para outro e você montar uma estrutura para você operar 6 meses. A consideração que você está dizendo é que pode ser viável a Sim. curto prazo, porém não se sabe lá na frente. E para que esse risco não seja corrido, aí o ideal foi, sendo uma visão mais conservadora, que pudesse começar a operacionalização aos 12 meses do ano. Com isso, você teria o risco seria menor. Esse é, na verdade... Isso, exatamente. Então, assim, a gente está agora acreditando que o Pedral vai acontecer, que num prazo aí de... a obra em si são 20 meses, né? Que a empresa do Pedral fala em 20 meses. Só que ainda depende do IBAMA liberar a licença para instalação, né? Então, a gente acredita, isso foi uma promessa, né? Mas é interessante você falar, você teve com o ministro. Com o ministro, com o Márcio França, Márcio que agora França. vai ficar com a pasta de hidrovias, ele já é portos e aeroportos, a gente esteve há 15 dias atrás em Brasília. Inclusive também, com o nosso governador. Isso, o governador esteve lá, o vice também, né? O deputado federal, o Ricardo Aires, nos apoiou bastante também para que acontecesse isso. E estivemos lá e a notícia foi de que o governo tem dinheiro para essa obra, né? E que até o final do ano, saindo a licença de instalação, né, do canteiro de obra, essa obra aconteça para que em 2025 a gente esteja podendo iniciar a nossa operação. Excelente notícia, né, Sandra? Muito. Depois de quantos anos aí você trabalhando nesse projeto? Olha, são 15, 16 anos. 15, 16 anos. Tá aí, muitas pessoas querem ter resultados rápidos, mas é tudo... Um projeto dessa envergadura, ela exige muito estudo, exige muito investimento de tempo, de recursos, para que ele esteja nessa fase, né? Se está nessa fase é porque já teve muito trabalho lá atrás, para poder estar pronto aí, para poder dar esse último passo. Porque fazendo essa desobstrução, criando esse canal, em tese, é o que falta para que o porto comece a operar, correto? Somente isso. O restante está tudo pronto. A nossa infraestrutura dentro do porto, então era uma área de 750 mil metros quadrados, ela já foi toda estruturada, com avenidas internas, com iluminação, parte de asfalto, energia de alta e baixa tensão, está toda pronta. Tem portaria, tem balança para veículos longos, né, de 30 metros. Pré-contratos já assinados? Então, a gente já tem NDA, a NDA assinado com uma grande empresa operadora de ferrovia, né, muito importante no Brasil, né, que quer atuar nessa carga da Zona Franca, principalmente, né, e com o pessoal do grão, é um pessoal ávido, né, por novos negócios e oportunidades logísticas. Então, a gente não precisa nem ter contrato assinado com eles. A hora que nós estivermos com a operação lá, essa carga vai para lá sem precisar fazer grandes esforços. E sem falar que é a forma mais barata de transportar. Isso é um ponto importante, né? Tem a rodovia, a ferrovia também é mais barata, mas a hidrovia é mais barata. A gente trabalha com aquele conceito de que se o rodoviário é 100, a ferrovia tem que ser 60 e a hidrovia 30. Né? Então, nós estamos falando de 30 sobre 100. É uma diferença muito grande. Né? Bastante. Então, não tem como não dar certo. E como você falou, o que o produtor está buscando? Que é uma dos pilares do projeto Praia Norte. Eles estão buscando aumento da competitividade e redução de custo. Porque, queira ou não, o transporte é um dos grandes fatores e a armazenagem que come parcela do lucro do produtor. Então, com essa possibilidade, com certeza vai ter muita demanda para poder trabalhar isso. E essa demanda, com certeza, vamos necessitar de barcaças para poder fazer esse trajeto. Isso é algo que vai ser terceirizado, vai ser uma operação própria?
Então, a gente pode trabalhar de várias formas, tá? Pode ser bem dinâmico. Existem empresas especializadas em navegação que o dono da carga contrata para fazer aquele trecho, seja esporádico ou seja frequente. Também tem a possibilidade de entrar na navegação. Nós já tivemos essa grande expertise quando operamos Manaus, né, com a empresa de navegação, que depois nós acabamos vendendo ela e investimos em outros negócios, Quer dizer, né? é uma operação que você já domina, Que já pode ser uma domina. possibilidade também ou não. Exatamente. Então, assim, a navegação é que nem você tem uma empresa de transporte hoje, né? Você pode operar carga própria ou carga de terceiro. Então, tem no mercado, óbvio que tem empresas que preferem ter as suas próprias embarcações, né? Elas são bem caras, né? Hoje, você ter uma embarcação. Mas ela também pode ser locada, vamos dizer assim, ou arrendada. Arrendadas. Para um período naquele trecho. Sandra, para alguém que quiser conhecer o projeto, fazer uma visita em loco, entender, tem alguma forma, entraria em contato através do site? Como é que seria o caminho? Certo. Nós temos o site www.portopraianorte.com.br e lá tem um link, lá, uma parte que você pode acessar, que manda e-mails direto para a nossa caixa de sugestões, dúvidas, queira conhecer, enfim, tem lá. Tá. De antemão, nós estamos fazendo um evento que ele vai ocorrer em outubro, de 5 a 8 de outubro. É um evento que, um dos pilares desse evento, além da atração de investimento, é logística. Essa logística, né, nós vamos trazer essa discussão não do ponto de vista apenas do Tocantins, mas do ponto de vista mais global, mas com certeza com um enfoque no Tocantins por ser o estado anfitrião desta edição. Nós já fizemos esse evento chamado Brasil Global Connection, já fizemos esse evento algumas vezes lá fora, e a primeira edição no Brasil. E com certeza você está convidada a ser um dos nossos palestrantes, né, para poder falar desse projeto tão importante, tão relevante para o estado do Tocantins. Eu fiz questão de te fazer esse convite, gostaria muito de te agradecer por você ter aceitado de participar desse primeiro podcast, porque é um projeto de extrema relevância, mas muitas pessoas não conhecem. Lá no Bico do Papagaio, eu acho que a maioria, todo mundo conhece do projeto, né? Mas não no Tocantins inteiro. E aí é importante eles entenderem que como nasceu esse projeto, o que ele vem trazer de impacto, né? Do ponto de vista de infraestrutura logística. Tá? E nós estamos falando, quem vai ser beneficiado não é só o Tocantins. Ele está no Tocantins, mas quem operar via o Porto Praia Norte vai estar tendo benefícios. O próprio Manaus vai ter benefício, Belém e também outros estados que entenderem que essa rota seja uma rota interessante. E os produtores. Tá? Então eu gostaria de parabenizar você, o Klaus, que não está aqui, por esse trabalho, por essa persistência, por essa coragem, porque é uma verdadeira, vocês estão desbravando, né? E vocês estão sendo um pioneiro nessa operação. Todo pioneiro, ele leva seus tapas, né? Quem vai na frente, quando você vai numa guerra, você coloca a pessoa na frente, quem está na frente apanha mais. Eu tenho certeza que nessa história, até chegar aqui, já teve muitos gargalos. Já teve momentos onde, será que vamos, não vamos? Será que vai dar certo, não vai? Porque quando a gente conta uma história, ela está sendo contada aqui em 3 blocos de 15 minutos. Mas ela não aconteceu, ela aconteceu em 16 anos. Tá? E para chegar nesse patamar, tá? Para chegar de ter essa credibilidade, não foi no projeto, foi antes do projeto, tendo a expertise para essa operação. Então, eu gostaria muito de te parabenizar por esse trabalho e para que você possa, sempre que ter a oportunidade, realmente divulgar esse projeto, porque eu fiquei maravilhado com aquilo que eu já tinha de informações, não tão profundas como você aqui elucidou, mas informações muito relevantes para o nosso estado. Eu te agradeço, Juliano, pelo convite, por participar desse primeiro, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né?
E, mais uma vez, eu agradecer poder levar para as pessoas que ainda não conhecem ou para outras que nos acompanham já de longa data, principalmente o pessoal da região do Bico do Papagaio, que é um pessoal que está esperando o Porto chegar há muito tempo para chegar ao emprego, para chegar ao desenvolvimento. E, de fato, a gente passa por grandes desafios, né? Desafios que a gente, às vezes, quando começa um projeto, não consegue mensurar. Só quando vem acontecendo as coisas é que a gente vai ali, não, olha, tem mais isso, aquilo para resolver, enfim, né? E projeto de infraestrutura são projetos que eles demoram mesmo, né? Eles não são projetos, são projetos estruturantes, então são projetos que demoram para viabilizar, porque não depende só de nós. Para te ter uma ideia, quando nós chegamos aqui no Tocantins, né, a Ferrovia Norte-Sul não estava pronta ainda, né? Então, hoje ela está pronta, mas o trecho de Palmas, né, o Porto Nacional para o sul do Brasil ainda tem gargalos, ela ainda não pode operar, porque está sendo modificado algumas coisas, né? Enfim. Então, assim, veja o tamanho que é isso, né? E nós do Porto ali, iniciativa privada, né? Trabalhando todos os dias para conquistar as coisas, né? Cada passo da sua vez, né? Não colocando aí a carroça na frente dos bois, né? E seguindo. E eu quero te agradecer a oportunidade e conte comigo sempre que precisar de mais informações, novos negócios. Estamos abertos. Eu te agradeço. Tem um ingrediente aí, que eu sempre brinco, é um ingrediente chamado fé. Porque para você chegar aonde vocês chegaram, é porque vocês acreditaram. Acreditaram, inclusive, que a ferrovia ia sair. Sim. Poderia não sair, né? Então, o que acontece? Vocês lidaram com questões de mudança de governo. Quantos governos passaram nessa fase? Muitos. Cada um com um pensamento, cada um com suas prioridades, né? Então, tudo isso. Então, isso inspira, inclusive, outros empreendedores. Eles sabem o seguinte, as coisas são construídas e não são de uma hora para outra. Tá? Leva tempo. Então, muito obrigado. Eu gostaria aqui de encerrar esse podcast agradecendo realmente, né, a audiência, agradecendo a Sandra. E não deixe de acessar o site, conheça um pouco mais do projeto, entre em contato, visite, porque sem dúvida nenhuma é um projeto que impactará o estado do Tocantins, gerará grandes frutos, né, desde renda, né, de empregos, e vai trazer uma transformação para a região do Bico do Papagaio. Tá? Um grande abraço a todos e até o próximo programa.